Bom dia, minha gente. Terça-feira. Hoje eu quero que tu pare para pensar e avaliar também se tu se sente merecedora daquele resultado que tu busca. Será? Hoje a gente vai conversar aqui sobre algo que quase ninguém fala, mas que muda tudo, tu entender, tu olhar para ti e te auto-observar. O quanto tu te sente merecedora de ter aquele resultado que tu busca, aquele resultado que tu diz que tu quer. Porque, gente, querer, desejar é fácil, né? A questão é, como é que a gente faz para querer, desejar, realizar e sustentar esse resultado? Porque para a gente chegar nesse resultado e manter esse resultado, a gente precisa sim de uma base emocional fortalecida, né? A gente precisa de uma estrutura. E muitas vezes a gente quer crescer profissionalmente, só que a gente sente até um desconforto quando alguém nos elogia. Ou olha para aquele resultado que a gente quer e entende que é muito longe. Ou duvida de que aquilo é para ti mesma. E aí, de um lado, sim, tu quer, tu busca, tu coloca a meta, tu decide que sim, tu vai fazer o que tu precisa fazer até tu chegar naquele resultado. Mas, por outro lado, tu duvida. Inconscientemente tem aquele sentimento de que tu não merece, que aquilo é muito distante de ti, que aquilo é muito difícil para ti, que as pessoas não vão te ver com bons olhos se tu chegar nesse lugar. E tudo é muito inconsciente, né, gente? Porque o nosso lado consciente é claro que quer chegar naquele resultado. Só que existem muitas coisas por trás aí comandando esse resultado chegar. E muitas vezes tu também já tá ali no resultado que tu gosta, que tu buscou, que tu esperou, mas tu quer mais. Tu quer ganhar um pouco mais. Só que aí na hora de cobrar, ou na hora de aumentar o teu valor, ou na hora de trazer algo novo ali para tua expansão, tu se sente culpada. Até quando cobra, até quando tu precisa falar do valor do teu trabalho. E aí também tu quer visibilidade, tu quer mostrar teu trabalho, tu quer vender, tu quer que as pessoas te conheçam. Só que quando tu precisa se expor para mostrar tudo isso, trava, tu não consegue. É como tu querer muito palco, mas sentir o teu corpo inteiro ali travando quando aquela luz se acende, sabe? Então, teu sonho é ser convidada para subir no palco. Só que quando tu recebe esse convite e tu tem a oportunidade de subir no palco, tu simplesmente queria sumir dali, tu queria correr, tu queria fugir. Por que será que isso acontece? A nossa mente, ela só sustenta aquilo que a gente realmente acredita que merece, que pode receber. E muitas vezes a gente não se sente merecedora a ponto de receber. Porque tu te sente merecedora a ponto de querer, mas não a ponto de receber. E isso tem uma grande diferença, né? Tu te sente merecedora de querer, mas não te sente merecedora a ponto de receber e de realizar aquilo. Bom dia, Lu! E aí agora a gente começa aqui a destrinchar o que é afinal merecimento. Aqui a gente está falando de merecimento emocional. Por que emocional? Como tu realmente sente. Tu sente que merece. Como é que a gente sente que merece algo? O merecimento emocional que eu estou falando aqui, ele vai sendo construído ao longo
de toda a nossa vida. Então, tudo que tu já viveu, tudo que tu já aprendeu, tudo que te disseram, te ensinou, construiu, né, esse merecimento ou a falta dele. E esse merecimento, ele nasce nas relações, nos ambientes que tu viveu, na forma como tu aprendeu a ser amada, por exemplo. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para te até ir aí te identificando, tá? Vamos supor que tu aprendeu que tu precisava se esforçar muito para ser aceita. Que receber com leveza, de uma maneira fácil, não era o correto, não era o certo ou nem era possível. Pode ser que tu tenha aprendido isso. Onde, de novo, nos relacionamentos, nas vivências que tu teve, nas experiências que tu teve e no que te ensinaram, né? Pode ser que tu tenha aprendido que errar gerava muita crítica. Então, é errado errar é bom, né? Mas que não podia errar, né? E automaticamente isso cria ali um registro de que crescer é algo muito arriscado. Por quê? Se é para correr o risco de errar, eu nem vou. E, gente, a gente tá aberta à possibilidade deste risco de errar o tempo todo. Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, toda vez que a gente vai agir, até mesmo em algo que a gente está acostumado a fazer, a gente pode errar. Não é verdade. E o erro é algo normal. O erro, inclusive, ele faz parte do processo. Geralmente, a gente não vai acertar as coisas de primeira. O erro, ele nos ensina o que a gente não deve fazer. O erro nos mostra que a gente precisa tentar de outro jeito. O erro traz inúmeras coisas para nos mostrar. Só que, quando a gente tem essa percepção, simplesmente a gente não vai aceitar errar, a gente não vai querer se arriscar a errar. Pode ser também que tu tenha aprendido que ocupar espaço incomodava. Qualquer espaço. Sabe aquele espaço que tu busca? Tu incomodava. Tu aprendeu, às vezes, lá quando tu era criança, por momentos que tu passou, que ocupar espaço incomodava. Automaticamente, tu entende que prosperar é errado. É como se o prosperar tivesse uma culpa aí. É como se tu estivesse ocupando o lugar de outra pessoa ou tirando de outra pessoa. E, de novo, repito, é muito inconsciente. É como se tu ganhasse um presente muito caro e sentisse vontade de devolver, sabe? Porque tem uma coisa ali dentro de ti que te fala, não, é demais para ti, devolve. Vocês já se sentiram assim? Uma sensação de que algo era demais? Como se tu não merecesse? E aí toda vez que isso acontece, quando tu recebe, ativa aí a culpa. E o que a culpa faz? A culpa ativa aqueles alarmes que eu sempre falo. E automaticamente os freios aí invisíveis que te fazem travar. Então é mais ou menos aquela história lá do palco. Tu sempre quis subir no palco, tu ganha a oportunidade de subir nesse palco. E quando tu chega lá, na hora de subir, tu simplesmente trava. E tu se sente no lugar errado, mesmo sabendo que aquele é o teu lugar. Porque é algo que tu não consegue controlar. Ora, se colocou aqui, há algum tempo eu senti e fazia até reflexão sobre esse merecimento. É verdade, todas nós passamos por isso, né? Principalmente em momentos ali de crescimento mesmo. Então, toda vez que tu quer avançar, fazer algo novo, crescer, expandir, vai vir esse sentimento. E aí, aqui mora o lugar de observação que, se tu, principalmente, se tu passou já por episódios assim,
pode ser que todas as vezes que tu for crescer um pouco mais, isso se repita. Por isso que a gente tem que olhar lá para a raiz e entender por que que tu teve esse sentimento. Por que que quando aconteceu isso aí na tua vida, tu teve esse sentimento aí de não merecer? E aí a gente olha lá para trás e encontra a raiz que causa isso. Quando a gente trabalha e resolve essa raiz, isso não se repete mais. Então tu vai ter ali, tu vai devolver para ti mesma esse merecimento de crescer, de expandir, de chegar nesse resultado que tu quer em todos os próximos resultados que tu vai querer. Por quê? Porque a gente está sempre buscando mais, né? É natural do ser humano. Eu alcanço um resultado, assim que eu chego naquele resultado, ok, eu fico feliz, eu comemoro, mas eu já fico pensando, e agora, o que eu vou alcançar? Qual vai ser a próxima meta? Qual vai ser o próximo objetivo? E se a gente não resolver isso logo, isso vai se repetir. Como que esse bloqueio de sentir que não merece e agir no sentido de, ou melhor, e não agir no sentido de não merecer acontece? Porque uma coisa a gente sabe, né? Ok, eu sei que eu mereço, a parte consciente, eu quero fazer o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar, parte consciente, até aqui a gente escolhe, mas o que faz a gente travar é justamente o bloqueio, é justamente a parte inconsciente que faz tu ter o comportamento e a ação. E é por isso que se a gente não resolve essa raiz, o comportamento e a ação não vem. E mesmo sabendo conscientemente que tu merece, a parte inconsciente que é muito maior, que é o que comanda ali a nossa vida, não vai deixar. Porque vai vir aquelas frases de que tu não merece, de que é muito pra ti, de que tu tem que se colocar no teu lugar e inúmeras outras frases que vêm, né? Então vamos olhar aqui para quais comportamentos mais comuns que inclusive tu pode aí avaliar e se identificar. Talvez não necessariamente tu vai te identificar com o que eu falei aqui, mas o que eu falar aqui vai te remeter a algum outro comportamento que tu tenha. Então, começa aí a avaliar a tua vida, a te reconhecer nesses comportamentos e a identificar. Tu começa um projeto. Começa um projeto animada. E aí, quando tá perto da entrega, o que acontece? Tu perde o ritmo, tu diminui. Por que será? De novo, a parte consciente é a parte que tu decide que vai fazer aquele projeto, que tu tá animada, que tu quer, que tu merece. A parte de merecer, sentir que merece, e aqui a gente fala da parte emocional, ela começa a ser movimentada quando? Quando tá perto dessa entrega. Por quê? Porque se lá no fundo, na parte inconsciente, na verdade tu não se sente merecedora, o que o nosso cérebro faz? Ele começa a buscar referências. Ele busca referências para comprovar que tu não merece. E aí, para não receber isso que a tua parte consciente quer, mas a tua parte inconsciente não quer te entregar porque ela acha perigoso, lembra? Tu começa a perder o ritmo. Tu começa a desanimar perto de entregar aquele projeto. Então é por isso que muitas vezes tu começa muito animado a fazer algo e depois tu perde a animação. Tu perde a animação é como se fosse para evitar que tu entregue, que tu tenha aquele resultado que tu busca. E aí, de novo, eu repito, é consciente isso? Óbvio que não, porque tu quer aquele resultado. Mas é sempre o inconsciente ali que vai comandar. E, de novo, enquanto tu não resolve essa raiz, tu não vai conseguir ir até o fim. E aí tu vai sempre começar projeto super animada, vai desanimar e muitas vezes vai, inclusive, desistir. E é por isso que muitas vezes tu pensa, e eu ouço muitas mulheres falar, aí eu começo as coisas animadas, mas depois eu desanimo e desisto. Aí nada meu vai pra frente, nunca nada dá certo. Eu fico tentando várias coisas e não concluo nenhuma. Esse é um comportamento muito comum.
Outro comportamento que acontece é aquilo, eu sei o que eu preciso fazer. Eu já entendi que para chegar nesse resultado eu preciso fazer isso aqui, eu sei o que eu preciso fazer, eu até sei como fazer. Só que eu fico adiando. Por que que eu fico adiando? Porque eu estou fugindo desse resultado. Por quê? De novo, a minha parte consciente quer fazer, quer o resultado, sabe o que precisa fazer. A parte emocional, o merecimento emocional, não consegue, começa a adiar. Por quê? Porque o que comanda tudo ali é quem? É a parte emocional. Eu sempre falo para vocês, né, gente? A nossa parte consciente é 5, 10%. Essa é a que a gente consegue escolher conscientemente, né? O que comanda os comportamentos, as ações, o nosso agir é a parte inconsciente, que é 90%, 95%. Quando essa parte tem registros negativos em relação àquilo que a gente quer, automaticamente esses bloqueios vão vir. Aí, já falamos aqui do perder o ritmo perto da entrega, do adiar fazer o que precisa ser feito. Ali o perder o ritmo também é muito do adiar a entrega, né? Então, tu enrola inconscientemente, tu não faz, tu desiste, tu desanima. Por quê? Porque a tua parte consciente quer aquele resultado, então tu quer porque tu sabe que merece. O que é o que tu sabe? O que tu sabe é o que está na parte consciente. Agora, sentir que merece está na parte inconsciente. E é a parte que está comandando esse perder o ritmo, esse desanimar no caminho, esse desistir, esse ficar adiando fazer o que precisa ser feito, mesmo que tu saiba. Outro comportamento que acontece muito é, tu te prepara demais. E demora para se expor. Eu fico ali no preparo, e não mostro o que eu tenho que mostrar. Muitas pessoas que têm, por exemplo, dificuldade em se expor aqui na internet é exatamente por causa disso. E aí o que ela faz? Ela fica se preparando muito. Por quê? O que é se preparar muito? É, de certa forma, adiar também. Por quê? Porque se eu não entrego, eu não me exponho. E aí ela fica no preparo. O que é esse preparo? Ok, aí eu vou começar a mostrar o meu trabalho aqui na internet, mas primeiro eu preciso mudar esse cenário. Aí tá, ok, mudei o cenário, não, mas agora eu preciso de uma câmera nova. Ai, comprei a câmera nova, ok, mas agora eu preciso de um microfone. E fica nesse preparo e nunca começa. Aí, ok, arrumei o cenário, arrumei a câmera, o microfone, tô pronta para começar. Ai, não, mas espera aí, eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais. E ela estuda um pouco mais e ela pensa assim, não, mas eu acho que eu preciso ainda de algum curso que eu não fiz. Ai, não sei. E aí ela encontra um curso. Aí ela vai lá e compra o curso. Aí ela não assiste a aula, ou ela assiste a aula e não aplica. Enfim, ela fica nesse eterno preparo e não se expõe. Não coloca o trabalho dela no mundo, não coloca o que ela quer mostrar para o mundo. Ela não coloca aquele projeto que vai levar ela para o resultado que ela quer no mundo. Ela evita se expor. Outro comportamento que também acontece muito é tu ficar minimizando aí as tuas conquistas. É como se tu não validasse as coisas que tu conquista. Então tu vai minimizando a conquista e aumentando a tua autoexigência. Então tu te cobra demais. E aí tu olha pro que tu já conquistou como se não fosse nada. Ai, mas isso aí é como se nem dá pra considerar. E, gente, eu sempre falo muito aqui pra vocês que muitas vezes não, sempre, né? Pra gente alcançar algo maior, a gente precisa passar por etapas até chegar a esse resultado. Essas pequenas conquistas, que às vezes nem são tão pequenas assim, porque é tu que minimiza, fazem parte desse resultado. Quando tu não valida essas conquistas, quando tu minimiza essas conquistas, tu te torna ali muito autoexigente. Muitas vezes tu tem um diálogo interno muito negativo contigo, e isso vai atrapalhar muito o teu caminho. Por quê? Porque tu vai entender que nada é suficiente, que tu não é boa o suficiente, e aí vem aqueles sentimentos de
não ser boa o suficiente. Por quê? Porque tu não tá validando o que tu já fez. Eu sempre gosto de trazer vocês a refletirem o seguinte. Ok, tu não está ainda naquele resultado que tu busca, mas olha para trás. Olha o que tu fez no último mês, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, no último ano. Como é que tu estava há um ano atrás? Como que tu tá agora? Realmente tu não teve melhoras, tu não teve avanços, tu não deu passos. E valida. Gente, a gente tem que validar até as coisas que a gente errou, porque justamente as coisas que a gente errou tá mostrando ali um caminho que não é para seguir. Então, valida e não minimiza mais as tuas conquistas. Esses são os comportamentos aqui que mais chegam em mim, mas é óbvio, né, gente, que tem inúmeros outros. Mas o que daí acontece? O nosso corpo, ele sempre vai responder antes da parte racional. Então, nós temos duas mentes, tá? A emocional e a racional. Qual que é a racional? A racional é a consciente. É aqueles 5, 10% ali que a gente escolhe. A mente emocional é a parte, né, inconsciente, que é o que comanda os nossos comportamentos. O agir ou não agir, porque isso aqui é perigoso. Quando o resultado começa a se aproximar, o que acontece? O nosso sistema emocional pergunta: será que isso é seguro para mim? Então, aqui em todos os exemplos que eu mostrei para vocês, tem duas partes, né, do caminho. A primeira parte do caminho é a parte racional. Eu quero realizar isso aqui, eu sei que eu mereço. Parte racional. Agora, a segunda parte, que é a parte do sentir que tu merece, é a parte que começa a questionar. Será que isso é seguro para mim? E se eu entendo que não é seguro para mim, eu entendo que eu não mereço. Por que eu não mereço? Porque se isso aqui acontecer, qual vai ser o resultado? Será que eu sou realmente tudo isso? Será que se eu ganhar esse resultado muito grande aqui, aquela pessoa que eu gosto não vai me deixar de lado, se afastar de mim? O merecimento, ele vem de, lembra das tuas relações, das questões que tu viveu. Eu atendi uma pessoa essa semana, numa sessão individual de reprogramação mental, e vou trazer o contexto, mas obviamente não vou falar quem é a pessoa. Ela, dentro da reprogramação mental, a gente busca as memórias que fazem a pessoa ter o comportamento atual. Qual que era a questão dela? Quero crescer profissionalmente, quero vender, eu não consigo vender o meu trabalho. Eu não consigo me vender. Essa era a questão principal dela. E aí a gente faz ali uma trilha, né, por toda a rede neural da pessoa, entendendo que memórias fazem ela ter esse comportamento. Gente, a gente encontrou, a partir de um episódio que aconteceu dentro da própria profissão dela, um episódio que ela passou com alguém que ela tentou ajudar, e tudo que ela sentiu e aconteceu nesse episódio, que eu não vou especificar aqui, porque também não importa, vinha de outras coisas que aconteceram em toda a vida dela. Então ela teve uma questão aos 16 anos de idade, em que ela foi ajudar uma pessoa e ela acabou sendo expulsa de casa pelos pais. Ela teve episódio aos 8 anos mais ou menos. Deixa eu lembrar qual foi aos 8 anos. Que ela estava brincando de boneca, como qualquer menina normal de 8 anos. E os pais simplesmente deixaram ela por horas ali. Eles não questionaram se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa, se ela estava com fome. Os pais
na cozinha, jantaram, foram dormir e deixaram a menina ali. Como é que ela se sentiu? Veio também uma memória de quando ela era um pouco menor, e aí ela tinha o quê? 4, 5 anos, em que ela estava tomando banho, e ela não tomou banho direito, ela era pequenininha, e a mãe xingou muito ela, empurrou, falou que ela estava suja. E ao invés da mãe ir lá e ajudar essa criança de 5 anos, que nem sabia tomar banho direito, a se lavar, tomar banho direitinho, ela ficou xingando e tal. Enfim, aí vieram outras memórias. Veio memória dela com 2 aninhos, veio memória dela bebê. O que eu quero chegar aqui contando isso para vocês? Não é detalhar a história. A questão é, em todos esses episódios, ela sentiu que ela estava sozinha, que ela não era vista, que ela não merecia nada além daquilo ali que ela tinha. E, gente, quando a gente encontra esses registros e entende como que aquela mulher mais nova, aquela adolescente, aquela criança se sentiu e resolve tudo isso, automaticamente esse comportamento que a gente está falando aqui, essa segunda parte, que é a parte emocional, onde tu sente que merece ou não, vai destravar. Então, essa pessoa que eu dei aqui no exemplo, ela sabia conscientemente que merecia vender, né, ter mais resultados no trabalho dela, crescer. A parte consciente dela já sabia. Ela então queria, ela sabia que ela merecia. Só que a parte emocional que faz a gente agir dizia o que para ela? Que ela não merecia. Então ela queria e sabia que merecia, mas ela não sentia que merecia. Ontem nós resolvemos isso em sessão. Então a gente trabalhou a parte que sente e atualizou, trouxe essa mente para o presente, entendendo que tudo aquilo que já passou lá são coisas que já aconteceram, que não são mais presentes, mas que o corpo dela ainda sentia. E, gente, vocês já devem ter ouvido aqui falar em somatização, né? O que acontece? Nesse episódio que eu falei, que foi o que nos levou a entender aonde que ela parou de vender e ter resultado, foi um episódio que aconteceu forte, né, há 2 anos atrás, dentro do trabalho dela, onde ela tentou ajudar alguém e teve ali uma confusão, ela foi até quase que agredida fisicamente. Foi algo muito forte para ela. Porém, o fato em si, ele não travou ela para simplesmente parar de conseguir vender, se expor, mostrar o trabalho, crescer, sentir que merecia. Ele foi a soma de todos esses episódios que ela passou, mais aquele fato em si. Então, o próprio fato em si, que às vezes a gente passa por alguma coisa ali, que a gente sente muito forte, às vezes não necessariamente a gente está sentindo só o que está acontecendo naquele momento. Porque a gente carrega tudo isso que a gente sente dentro de nós, de tudo isso que a gente viveu. Quando aconteceu aquele episódio lá, dela ir ajudar alguém e dar todo esse problema, ela não sentiu só o que estava acontecendo ali. Ela trouxe toda essa carga e todas essas sensações no corpo de tudo que estava ali. Então aconteceu uma somatização de tudo isso e aí ela sentiu muito mais forte, a ponto de pensar em desistir de tudo que ela construiu até aqui. Então eu quero que vocês entendam, com tudo isso que eu expliquei, o quanto é importante tu olhar para dentro, tu cuidar de ti, tu entender o porquê que tu tem esses bloqueios, da onde ele vem e resolver. Porque enquanto tu não resolver, por mais que tu saiba que tu merece, tu não vai se sentir merecedora. Então, quando eu te pergunto, será que tu sente realmente que merece aquele resultado? Tu pode ter pensado assim, não, eu sei que eu mereço. Tu sabe, parte consciente, mas tu não sente, parte inconsciente, onde estão os bloqueios que te travam. Então, entende que
que existe ali 10% de ti sabendo e fazendo para ter esse resultado. E 90% que sente que tu não merece e que trava esse resultado. Que resultado que tu vai ter? 10%. E os outros 90% ficam onde? O que vai te levar até o fim da tua jornada, daquele resultado maior que tu quer. Entendem por que vocês precisam resolver as travas que vocês têm? Porque senão, por mais que tu queira e tu saiba, tu não vai conseguir, porque o saber não resolve. É o sentir que vai resolver. Gente, quando a gente começa a trabalhar essas travas, as coisas ficam muito mais leves, as coisas começam a fluir, a gente tira um peso da gente. Gente, a nossa mente, ela não aceita a incoerência. Quando um lado nosso acredita, sabe que pode, mas o outro lado sente que não pode, que é perigoso, existe uma incoerência. Essa incoerência faz com que tu não consiga. A gente chama isso de dissonância, né, cognitiva. Por quê? É como se não batesse as informações. E realmente não bate, né? Não bate. E a gente precisa provar pra gente mesmo que essa história que a gente conta lá nos 10% é verdade. E trazer a gente para a verdade, né? Porque quando a gente tá com todas essas questões, a gente tá vivendo lá no passado. Isso não é uma verdade. É verdade que aconteceu, mas não é mais uma verdade hoje. E a gente está presa lá nesse passado. O bloqueio é exatamente isso, né? O bloqueio, ele nos prende ao passado, ele nos amarra ao passado de uma maneira que a gente não consegue ir à frente. Então, quando tu não faz, dentro de ti, inconscientemente, é como se tu sentisse ali um alívio. Ai, vou ficar aqui, tá ruim, que nem eu falei ontem. O resultado que tu tem tá ruim? Tá ruim. Ai, mas eu ainda consigo aguentar. Eu conheço. E esse alívio, ele vem porque tu tem essa crença antiga, esse sentimento aí de não merecer. Então é como se fosse assim, o querer te dá um conforto de querer, mas o chegar perto do resultado te dá um grande desconforto de não sentir que tu merece. E aí quando tu desiste, quando tu adia, quando tu fica ali te cobrando e naquele preparo infinito, é como se viesse ali um conforto de que, ai, por enquanto eu não vou ter que passar por essa dor de novo. É como se tu sentisse ali um alívio mesmo. É um alívio de não ter que se arriscar, passar por aquela dor. Como que a gente resolve isso? De novo, reprogramando a tua mente. Te trazendo para o presente, né? Quando a gente reprograma a tua mente, quando a gente resolve esses bloqueios, a gente está te trazendo para o presente. E é triste, né, gente? Mas a maioria de nós não, todos nós, me incluo, tá? Existe uma parte de nós que está presa no passado. Sempre vai ter. E a gente tem que ir resolvendo. Agora, isso faz com que a gente também fique prevendo o futuro. Isso é muito ruim. Então, o lugar que tu tinha que estar é no presente, é o único que tu não tá. Sabe aquele termo que eu uso muito, estar presente na tua própria vida? Poucas pessoas estão presentes na sua própria vida. E aí, não estando presente na sua própria vida, tu fica nesses dois extremos, né? Sofrer pelo que já aconteceu e ansiedade pelo que ainda não aconteceu. E aí tu vive no passado, fica entre o passado e futuro e não vive o presente. Só que nesse tempo aí, gente, que tu fica presa ao passado e sofrendo, ansiosa pelo futuro, o tempo tá passando. E esse tempo que tá passando, ele não volta. Então, a gente tem que parar e olhar para ele. A gente tem que valorizar mais esse tempo que não volta. Porque depois que vai, não dá nem para comprar, né, gente?
Então, pensa, olhando para tua vida hoje, nos resultados que tu tem hoje. E aqueles resultados que tu ainda não tem, mas sabe aquela sensação? Eu sei que eu podia estar muito mais longe, mas eu não consigo. Eu sempre falo muito disso aqui com vocês. É justamente por isso. Porque tu sabe que tu poderia estar muito mais longe. Mas o que tu sente em relação a isso te faz travar. Não deixa tu ir à frente. Bloqueia as tuas ações. Te paralisa. Não deixa tu agir, simplesmente. Não vai. E aí vem aquela sensação que ontem na sessão ela falou pra mim. Eu sinto como se eu tivesse amarrada com várias cordas. Ela usou essa frase. Então, gente, existe outro ponto aqui sobre merecimento que eu também acho importante trazer. Aqui vira num ciclo de realmente não sentir que tu merece, por quê? Ó, pra gente sentir que merece, a gente precisa ter tudo isso resolvido aí em nós. Mas aí vamos pensar do princípio, ó. Eu sei que eu mereço, parte consciente. Eu sinto que eu não mereço, não faço. E aí existe um outro ponto, que é o terceiro ponto, que é quando tu faz o que tu precisava fazer, e esse fazer o que precisava fazer prova pra ti que tu merece porque tu tá fazendo. Aqui, a gente consegue, a partir de hoje, já começar a trabalhar. Só que a gente tem que entender que não é suficiente, mas que já vai te trazer algum resultado. Basicamente, vamos separar aqui. Se os bloqueios que tu tem são bloqueios mais leves, o que eu vou te falar aqui agora já vai te ajudar a resolver muita coisa a partir de hoje. É fácil? Não, eu não estou dizendo que é fácil, mas que é possível. Eu vi aqui hoje, Letícia, que estou travada e com muita capacitação. Tenho que aprender a validar minhas capacitações, merecimentos, saber expor meu trabalho. É isso aí. E é aquilo, né, Jaque? Tu sabe, a tua parte consciente sabe que tu merece, sabe de todo o conhecimento que tu tem, sabe de toda a tua capacitação. Porém, tu não consegue sentir que merece. Por quê? O que aconteceu em vários episódios da tua vida que foram te trazendo essa percepção de que tu não merece? Percepção não, né? O sentimento mesmo. E aqui é como eu falei, tu só vai conseguir resolver isso quando tu parar e resolver essas questões. Tudo que tem registrado aí prova que tu não merece, mesmo sabendo que merece. Toda vez que tu vai agir. Então, ó, a Jaque é terapeuta, eu não sei exatamente como que a Jaque trabalha. Mas toda vez que a Jaque pensa em crescer, expandir, vender o trabalho dela, para agir em função de fazer isso, a tua mente vai buscar a informação para confirmar se tu pode ou não agir. Quando tu busca essa informação, existem registros ali, como os que eu expliquei aqui da pessoa que eu atendi ontem, que a vida inteira ela entendeu que ela não merece, que ela não era vista, que o que ela sentia não importava. Quando tem esse registro aí, o que tu vai entender? O que tu vai sentir? Eu não mereço. Se eu não mereço, o meu corpo vai reagir como? Bloqueando as ações, bloqueando esse agir. E por mais que tu saiba, que tu entenda, tu sabe o que tu precisa fazer, tu sabe como fazer, tu não consegue. Ou até tu faz com muito, muito, muito esforço, mas tu não tem resultado. E voltando aqui ao que eu estava falando, o que acontece? Existe algo que a gente consegue fazer para confirmar aqui para nossa mente que a gente merece, que é o quê? É justamente o fazer. Então, como eu falei aqui, se o bloqueio tu tem algo bem leve, tu vai te esforçar um pouco mais para fazer, mesmo sendo muito difícil para ti,
E esse fazer vai provar aqui para tua mente que tu merece. Por quê? Aí pega muito da parte consciente aí também. Eu sei que eu mereço, eu estou fazendo para merecer. E aí esse teu merecimento aí já começa a aumentar. Porém, repito, se existe bloqueios em relação a esse merecimento, por mais que tu te esforce, tu vai ter algum resultado, tu vai ter aquele sentimento de sim, eu mereço porque eu tô fazendo, só que tu vai cair num lugar de não seguir. Ou tu vai desistir, ou tu vai começar a ter todos aqueles comportamentos que eu falei ali, de adiar, de ficar se cobrando demais e não validar o que tu já fez, de desanimar e desistir, começar na empolgação e não finalizar e nunca ter resultado em nada. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, pega aí tudo na tua vida que tu quer um resultado hoje e ainda não tá conseguindo ter. E aí tu vai usar a primeira alternativa consciente, que é fazer, mesmo sendo difícil, para provar para tua mente que tu consegue, que tu tá fazendo, e se tu tá fazendo, tu merece. De novo, isso é muito na parte consciente. Vai te ajudar, vai te fazer avançar, vai te trazer mais resultado? Vai. A questão é, vai ser sustentada aí num longo prazo? Será que sem trabalhar a parte emocional, vai conseguir continuar nesse ritmo? Por que eu expliquei isso? Para te explicar que muitas vezes tu começa, tu consegue por um tempo, mas tu não consegue continuar. Por quê? E aí aqui vem também a explicação de por que tu te esforça tanto e não tem o resultado que tu busca. Tu te esforçou, tu foi meio que ali na força. E aí tu conseguiu. E aí tu volta a estaca zero ou simplesmente tu empaca num resultado e não consegue avançar. Ou tu fica naquela, né? Um passo para frente, dois para trás. Um para frente, dois para trás. E aí tu não entende. Eu sei que eu mereço. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Por que eu não chego naquele resultado que eu busco? E aí voltamos para o lugar que a gente precisa resolver de novo. A parte emocional, a raiz do problema. Gente, enquanto a gente não resolver a raiz do problema, não vai. E aí, de novo, por mais que tu te esforce, não vai. E é por isso. E aí eu trago de novo aqui uma questão que eu levanto a bandeira todos os dias. Não é tua culpa. Só que depois que tu entende tudo isso aqui, é tua responsabilidade resolver. Como é que tu vai resolver? Na maioria das vezes, sozinha a gente não consegue resolver. A gente precisa de ajuda de alguém. Quem que tu vai buscar para te ajudar? Vai ser eu? Vai ser outro profissional? Eu não sei. A Maria que fosse eu. Estou aqui, inclusive, aberta e disposta para tirar as tuas dúvidas, para te mostrar quais são as opções de caminho que tu pode usar para resolver. Mas depois de entender tudo isso, sendo comigo ou com qualquer outro profissional, tu precisa resolver. Porque senão tu vai continuar ausente na tua própria vida, lutando contra ti, ao invés de lutar por ti, lutar pelos resultados que tu busca. E eu não quero isso para vocês. Eu quero ver vocês tendo sucesso, sendo realizadas, comemorando esses resultados. Porque é claro que tu merece. Só que não adianta tu saber que tu merece, eu te falar que tu merece. Tu precisa sentir que tu merece. E para te sentir, tu precisa resolver o que tá aqui primeiro. E eu posso te ajudar, mas não posso fazer por ti. Então agora eu largo nas tuas mãos essa responsabilidade de dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Buscar ajuda, buscar resolver, olhar para isso. Quer um pequeno, grande passo para te começar? Lá no feed tá salva e fixada uma live que eu fiz semana passada com uma explicação e com um exercício de reprogramação mental. Nesse exercício, tu vai identificar um bloqueio, tá? Dentro de uma sessão, a gente resolve
todos os bloqueios daquela rede neural que precisam ser resolvidas para destravar algo na tua vida. Mas com esse exercício, tu vai começar já a encontrar ali o caminho. Vai encontrar a porta de para onde tu precisa olhar para resolver isso aí que tu precisa. Então vai lá, faz o exercício, compartilha com outras pessoas. Depois tu vai lá no direct e me conta como é que foi a tua experiência. E se quiser informação para dar esses passos maiores de resolver isso de forma definitiva, pode me chamar no direct, porque tem a opção de tu passar por uma sessão de reprogramação mental, tem opções de processo, tem um programa que é algo muito especial. Inclusive, quem tem interesse no programa, me chama no direct e me fala que veio da live, porque para quem veio da live tem um cupom especial, que lá eu conto para vocês. Aí vocês me chamem lá no direct, que eu só vou liberar para quem veio da live e me chamar lá no direct para perguntar. Tá bom, minhas lindas? Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá aqui de novo, todos os dias juntas aqui, todos os dias dando um passo maior para te destravar, para te tirar desse lugar, para te entender e resolver o que está travando aí a tua vida e os teus resultados. Quando eu falo aqui de resultado, gente, eu não estou falando de resultados profissionais somente, também porque é muito importante, mas de qualquer área aí da tua vida. Então, olha para isso, entenda que tu merece sim, e principalmente por tu merecer, tu tem que te priorizar. Tu tem que parar tudo aí e olhar para dentro, olhar para ti e resolver o que precisa ser resolvido. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e amanhã a gente está juntas aqui de novo.